Então, boa tarde a todos e sejam muito bem-vindos a esta que é a quinta live do Entre Linhas, um espaço de conversa norteado pelas palavras de escritores, tradutores e outros intramuros no processo da escrita de um livro sobre o próprio livro. É entre linhas que as palavras surgem e nas entrelinhas que descortinamos o seu significado. Esta quinta live, que curiosamente decorre então no Dia Mundial do Doente, ruma mais uma vez ao país irmão e traz-nos um jovem autor premiado, Tiago Feijó, nascido em Fortaleza em 1983, formado em Letras Clássicas pela Universidade Estadual Paulista, tem 3 obras publicadas, Insolitudes de 2015, vencedor do Prémio Ideal Clube de Leitura de Literatura, Diário da Casa Arruinada de 2017, finalista do Prémio São Paulo de Literatura e 12 Dias, a obra que então irá dar mote aqui à conversa, editada então em 2022 e vencedor do Prémio Literário Manuel Teixeira Gomes. Sem mais delongas, vou então adicionar o Tiago à conversa, porque é para ouvir que aqui estamos. Boa tarde. Olá, João, tudo bem? Boa tarde, como vai? Está tudo bem, né? Já é boa noite. Ora, antes de mais, gostava de agradecer, em primeiro lugar, o envio da obra e, em segundo lugar, a disponibilidade de estar aqui presente para falarmos então um bocadinho sobre este livro. Fruto das conversas literárias, esbarrei então aqui no 12 Dias, que não deixa de ser uma curiosa leitura para mim, que lido de uma forma diária, na minha rotina, com muita da realidade que está então aqui relatada neste livro. Um livro que foi editado, e eu tenho que sempre socorrer para não dizer mal, em Portugal pela Sul Sol Sal e que foi recentemente lançado no Brasil, então pela editora Penalux. E como eu disse há bocadinho, não deixa de ser caricato que esta conversa decorra precisamente hoje, que é o Dia Mundial do Doente. Só para darmos aqui o mote, o pontapé de saída, então aqui à conversa, eu vou só ler aqui um excerto de um dos capítulos iniciais, que acho que caracteriza muito bem então aqui esta novela. Mas a vida nem sempre se deixa ordenar, nem sempre permite ao relógio regular todas as nossas vontades. A vida, misteriosa como ela só, às vezes nos abre uns rasgões no tecido grosso da realidade. Umas brechas, umas frestas aqui e ali, pelas quais podemos nos meter no intuito de escaparmos à ordem das coisas e do dia. Pronto. Agora calmo um bocadinho e dou a palavra a quem direito. João, novamente, boa tarde. Está aqui, boa noite aí. Eu quero agradecer imensamente por você ter aceitado o livro inicialmente, né? E por ter lido o livro também. E por esse convite da nossa conversa, e pela nossa conversa de hoje. Muito obrigado. Fico contente com as suas palavras e com a leitura desse trecho aí também. Que me é muito caro. Eu, às vezes, não sei muito bem onde eu estava quando escrevi essas palavras. Não parece muito isso. Esta é sempre uma pergunta que se calhar surge sempre que falamos com o escritor. Qual é que foi a inspiração para esta novela? Bom, João, na verdade, em 2015, em dezembro de 2015, né, por volta de 7 anos atrás, 7 anos e alguns meses atrás, eu passei uma experiência bem parecida com meu pai no hospital. Fiquei com ele 12 dias no hospital, na cidade de Lorena, na Santa Casa de Lorena, que é uma cidade vizinha que é a minha. E na ocasião ele faleceu, né, depois ao fim dos 12 dias, ao cabo dos 12 dias. Bom, e como eu acho que o escritor ele tem que estar sempre um pouco atento a tudo, ele está sempre é muito observador e atento, já no início daquela nossa jornada no hospital, eu comecei a recolher e a perceber que havia uma possibilidade de uma história ali, mesmo sem saber da própria história que eu passaria com meu pai no hospital. Mas eu percebi que ali havia um mote para uma história que inicialmente me pareceu um conto, que me parecia curta. E aí, como os dias foram caminhando e as coisas foram acontecendo, de repente eu percebi que poderia acontecer de ser um romance, havia fôlego para um romance.
E acabei anotando algumas coisas, e acabei dizendo ao meu pai que eu escreveria algo sobre aquilo, eu ia até comentar com ele. E a história é absolutamente fictícia, apenas um mote, né? E, evidentemente, algumas coisas que eu vi no próprio hospital, vivi, ouvi, né? Esses 12 dias no hospital, você passa a ouvir muitas pessoas, a falar com muitas pessoas, principalmente desconhecidas, até a se vincular um pouco, né, afetivamente com elas. É um momento muito, muito delicado para todos ali. Então, eu acabei ouvindo muita coisa e acabei tirando muitas ideias, anotando muitas ideias que deram origem à estrutura do romance, à cena, ao enredo, enfim. Mas é importante que eu diga, para que não fique nenhuma dúvida quanto a isso, que a história é absolutamente fictícia. A minha relação com meu pai sempre foi uma relação muito bonita, muito boa, muito, muito afetuosa. Inclusive, uma das dificuldades do livro, não sei se você vai me fazer essa pergunta, já é uma resposta, mas uma das dificuldades do livro foi exatamente pintá-lo com cores mais rudes, né? Com cores mais de um homem um pouco menos afetuoso do que ele foi, menos generoso do que ele foi, menos carinhoso do que ele foi, né? Então esse foi um das dificuldades, né? Aquele personagem que de uma certa forma representava o meu pai, não fidedignamente, mas representava ele na história, eu tive que pintá-lo com outras coisas para que a história funcionasse. E também não deixa de ser caricato, porque lá está, como estávamos a falar há pouco, esta família é uma família muito fragmentada, não é? Uma família muito dispar e é muito abordada aqui a questão das relações e do quão fracas podem ser as relações e as implicações dessas próprias fracas relações na nossa própria vida, não é? Isso é um ponto, mas não deixa também de ser caricato que a própria narrativa seja fragmentada. E eu agora focando-me só nesse aspecto, é uma curiosidade minha. Cada dia foi sendo escrito por dias ou a narrativa foi vivendo ao sabor do impulso, ou seja, foi escrita conforme está aqui agora na novela em si? Quando eu pensei no livro, eu costumo pensar bastante no livro, costumo estruturá-lo antes, né? Elaborar personagens, elaborar enredo, enfim. E gosto também, como você já deve ter percebido, de algumas experimentações, né? Não gosto de seguir a regra mais básica da escrita. Não tenho nada contra, mas não gosto. Prefiro algumas experimentações. E uma dessas experimentações que eu queria fazer muito é a narrativa fragmentada, desconstruída, como eu chamo, né? Então eu já elaborei ela previamente desconstruída, mas eu tinha dois caminhos para fazer isso, como você bem citou, né? O caminho de escrevê-la linearmente e desmontá-la depois, ou um caminho que me pareceu mais difícil e mais audacioso, porém mais acertado, de escrevê-la já desconstruída, né? Porque eu tinha um medo de escrevê-la linearmente, embaralhá-la nos capítulos e criar algum vazio, algum vão, algum lapso, né? Me pareceu que eu correria mais riscos fazendo ela assim. Então, eu já criei ela nos capítulos na ordem que eles estão. Eu desconstruí previamente no meu roteiro, né? Já fui colocando no roteiro quais dias. Depois do livro montado, eu mudei a ordem de acho que 2 capítulos, porque me pareceram que ligavam-se mais com os anteriores, com os precedentes e com os posteriores, né? Então, eu mexi muito pouco na estrutura depois do livro feito. Mexi em 2 capítulos, porque, apesar de desconstruído, ele possui uma linearidade, né? Os assuntos vão ser... Quer dizer, existe uma linha que percorre os capítulos, ligando-os de uma certa maneira. Não é uma coisa ocasional, não é uma coisa dadaísta, né? Um embaralhamento ocasional e aleatório. É um embaralhamento que procura também criar no leitor a mesma confusão que eu vivi desses 12 dias, de uma certa forma, eu não lembrava muito bem em que período aconteceram as coisas, né? Então, eu quis passar para a estrutura essa confusão também que pertence aos personagens,
de ficarem tanto tempo confinados num lugar como é um hospital, me parece que os dias vão se perdendo, né? A cronologia linear dos dias vão se perdendo, você já não sabe mais quando você entrou, quando foi a operação, quando aconteceu determinadas cenas, né? Então, a estrutura me pareceu calhar muito bem, dialogar muito bem, representar muito bem a própria psicologia dos personagens. Mas não construí o livro, para responder a sua pergunta agora, definitivamente, eu construí o livro dessa maneira, desconstruído já. Ok. E lá está, como estava a dizer, é engraçado que, e isso eu consigo evidenciar, não é só o doente que pode ficar desorientado no tempo, mas a própria família deixa de ter noção do próprio tempo que decorre desde a entrada no hospital até a eventual alta. Mas esta questão da fragmentação joga muito bem com esta família fragmentada, não é? Sim, sim, a fragmentação também dialoga com isso, né? Além da família fragmentada, que aparece muito pouco necessariamente, são personagens bem periféricos de fato, mas há também a fragmentação do próprio texto, como já foi dito, e a fragmentação dos outros personagens, das outras problemáticas que vão surgir, né? Porque, em dado momento, o pai e filho se confrontam também com outras pessoas que vão afetá-los naquela situação de maneira que me parece profunda em alguns casos. O próprio casal de velhos, né, o seu Francisco e a dona Teresa, são exemplos de contraponto também, né, e não deixam de ser fragmentação também. É interessante que essa história do casal não aconteceu assim, dessa maneira que está aí, perdão, aconteceu dessa maneira que está aí, não com o casal, mas o meu pai também, quando entrou no hospital, ele entrou andando comigo, né? Entramos ambos andando. Ele estava ainda suficientemente bem e não parecia nada demais, né? E acabou que ele ficou com um homem que estava numa situação muito ruim, muito à beira da morte, como a gente costuma. E a coisa se inverteu assim muito rapidamente, né? O homem acabou saindo andando e meu pai acabou não saindo mais do hospital vivo. Então, essa situação também de inversão de rotas, de caminhos, eu quis explorar um pouco na figura desses outros dois personagens que aparecem e também da oposição que existe neles, de serem um casal de senhores que viveram casados alimentando, né, um amor e um carinho a vida inteira, em oposição ao pai que... Exato. A possível falta de amor que possa existir naquela relação entre pai e filho. E aqui quer de alguma forma dar um foco especial à questão da empatia, que é uma questão muito em falta nos dias de hoje, infelizmente. Eu acho que o livro tem como tema principal, eu acho que esse, né? Essa processo, a tentativa de aproximação do outro, a compreensão do outro de maneira verdadeira, né? O que está ali no pano de fundo de toda essa história, eu acho que é um pouco isso, pelo menos foi isso que me guiou bastante, né, ao escrevê-la. Eu senti em mente a tentativa, não de explicar ou de dar alguma... Porque lá me sinto incapaz um pouco desse tipo de conselho, desse tipo de reflexão. Mas o que eu fiz é problematizar, né? Eu acho que o livro, a literatura, hoje, talvez desde sempre, tenha como grande intuito problematizar, né, as questões. Então, o que eu quis fazer foi problematizar essa questão da empatia, de fato. Veja que não pode parecer às vezes, mas não é um romance sobre vingança nem sobre perdão. A própria epígrafe borgiana já vem alertar um pouco isso, né? Apesar de muitas vezes no romance eu beirar essa questão do perdão e também da vingança, né? Há muitos momentos vingativos no livro, em muitos personagens, como há também muitos momentos de perdão em muitos personagens. Mas não é necessariamente esse o tema que eu quis. Inclusive, tentei evitar muitas vezes essa coisa esclarecida do perdão ou da vingança, né?
Então, o que eu quis, de fato, foi falar um pouco sobre essa tentativa de dar aproximação real entre duas pessoas muito diferentes e até ásperas, né? Umas com outras, assim. Que elas conseguissem superar, de fato, todas essas problemáticas para se encontrarem, para se tocarem, para se alcançarem um pouco. Eu acho que a tentativa do livro é essa, mas de problematizar sempre isso, nunca de tentar resolver ou pôr um ponto sobre essa questão, porque, como eu disse, eu acho que a ficção não vem para isso, né? O ensaio está mais próximo disso. A ficção ela não vem para pôr uma pedra sobre o assunto, tampouco para ensinar as pessoas a serem isso ou aquilo. Acho que a ficção vem para problematizar, para fazer elas refletirem sobre essa questão. E é engraçado que estávamos aqui a falar por causa da questão da busca do perdão e nestas questões, sempre que quando nos colocam no limite da vida, há sempre aquela ideia da redenção terrena, para partirmos em paz, mas é engraçado que no próprio livro não há propriamente nenhum pedido de perdão, nem nenhuma desculpa. São duas pessoas que se estão a tentar aproximar e perceber uma à outra, mas não há qualquer perdão propriamente dito literalmente, digamos assim. Pode surgir essa ideia na nossa mente, com aquilo que vamos lendo, mas um pedido formal, digamos assim, não existe. Não deixa de ser caricato também. Não existe de fato um pedido formal entre os dois personagens centrais, mas existe ou pelo menos alguma medida de perdão nas duas personagens que são aí as mulheres do seu Raul, né? Quer dizer, duas amigas que tiveram um problema, né? Tiveram uma pequena traição ali entre elas, uma dupla traição entre elas, e ali sim, talvez eu chego às raias de um possível perdão, não esclarecido e dito, mas um perdão que ficou claro, né? Um perdão sem palavras, eu diria. Mas existem outros casos também, o próprio caso do irmão e da irmã, que já também muitos distantes, não se veem, não se relacionam, é possível que eles também tenham ali se perdoado de algo que nem aconteceu, mas se perdoado do afastamento, né? Em alguns momentos eu senti que tangenciei esse assunto, essa questão do perdão, mas não era muito sobre ele agora. Bom, ele acontece até na vida dos personagens, acontece na nossa vida e acontece na vida dos personagens também, mas não é o assunto principal, evidentemente. É engraçado, são esses momentos, porque como não é nada propriamente escrito, não está estabelecido, são daqueles momentos que deixam ao leitor construir a própria história, ou seja, como é que terá sido depois aquela conversa entre as duas amigas e entre os dois irmãos depois daquele momento ali de confronto e de diálogo, não é? Sim. Bom, é um livro sobre relações, sobre relacionamento. É um livro sobre pessoas também. Eu gosto bastante disso. Na verdade, o meu tema, eu não sei se existe outro tema, sabe? Eu penso muito sobre isso às vezes, sobre essa questão do tema. Eu não sei se existe outro tema a não ser o próprio homem e seus problemas. Exato. Eu consigo achar, eu tento buscar na literatura temas que sejam novos, né, para mim, assim. Mas eu não consigo. Todas as histórias que já escrevi, todos os livros que pretendo escrever, têm como centro a problemática do homem e as suas profundezas, né, os seus abismos, seus espaços de penumbra. Sempre esse. E acho que toda a literatura é feita disso. Eu não consigo. É lógico que a gente pode fazer subtemas, né? A gente pode fazer subtemas, mas acho que a grande temática da literatura é essa. Ela vai sempre versar sobre nós e nossos problemas, né? Sobre nossos equívocos, nossos medos, essa coisa toda. A literatura ronda sempre à volta da vida, da morte e do amor, portanto, engloba basicamente hilários e pronto. E depois são os três grandes subtemas, né, do homem, que às vezes é exatamente isso, a vida, a morte e o amor. Na literatura, a história da literatura é feita basicamente desses três temas, né? E também possuem subtemas, né? A morte também possui o subtema da vida também, e o amor também.
um bom amor, pronto, em termos gerais, não é? As relações entre o homem. E agora uma curiosidade. Quem é que são os nós que testemunham o vivenciado e que nos acompanham nestes relatos? Eu achei curioso. Eu tirei esse narrador, esse narrador acho que nem existe, é um narrador em primeira do plural. Tem muita gente, eu já ouvi algumas pessoas citarem isso. Eu ouvi também uma nomenclatura que eu gostei muito, que chama-se narrador plateia. É um narrador plateia, como se fosse uma plateia, um teatro, né? É um narrador plateia. Eu tirei esse narrador, na verdade, de um escritor aqui, nosso, do Sul, né? Moacir Scliar, ele chama. Já faleceu, né? O Moacir Scliar, um grande contista, principalmente, mas também um grande prosador, né? Prosa longa. Mas há um conto que eu acho, eu sempre dou em sala de aula esse conto, né, para os meus alunos, e ele tem um narrador em primeira pessoa no plural. E a tentativa, segundo eu analisei, a minha própria análise minha, esse conto faz com que o leitor ele sente ao lado do narrador, né? E ele seja parte do narrador, mas na verdade ele está sentado ao lado do narrador, acompanhando. Eu acho que isso chama. A ideia desse conto do Moacir Scliar o título desse conto é Nós, o pistoleiro, não devemos ter piedade. Então ele começa dizendo assim, nós somos um pistoleiro dentro do ano de 1800, no Texas, e ele vai fazer com que o leitor puxe uma arma, né, para um duelo e não atire, tenha piedade do adversário, né, e não atire. Então, no final do conto, eu já vou dar um spoiler aqui, no final do conto, nós, o pistoleiro, acabamos morrendo porque não puxamos de piedade do outro personagem. E eu achei interessante que a maioria dos meus alunos diz que, de fato, não sentiu piedade. Não. O Moacir, ele constrói todo esse enredo para fazer com que você sinta piedade do outro. Né? Então, o conto já começa com esse título, Nós, o pistoleiro, não devemos ter piedade. Para que a gente atire, né? Atire do outro, mas ele faz a coisa tão bem feita que de fato a gente sente uma certa piedade do nosso adversário e acaba que o conto é como se fosse assim. Eu já tive alunos que me disseram, mas não tem como ser o final do conto porque já está escrito, né? Mesmo se eu quisesse puxar, mas a ideia é que você concorde com o final, né? Quer dizer, você acaba morrendo por não ter coragem. Então, eu sempre achei esse tipo de narrador assim, primeiro que muito insólito, eu nunca tinha visto em outros textos, né? Agora eu tenho percebido muito narradores em segunda do singular, né? Narradores em segunda do singular, que também é uma novidade interessante, inclusive, para a literatura, tem um efeito muito... O próprio Avesso da Pele, do Jefferson Tenório, tem essa escrita na segunda do singular, né? Tem também aqui um autor, André Tim, um autor contemporâneo nosso, muito jovem, que escreveu um livro também com esse mesmo tipo de narrador. Mas esse narrador em primeira pessoa do plural, que eu ouvi dizer, o narrador plateia, eu nunca tinha visto e nem experimentado. E aí, quando testei, eu achei que ficou interessante. Eu queria um narrador onisciente, né, fora da história. Eu não queria que nenhum daqueles personagens contasse essa história, porque ela precisa também de meandros mais obscuros, né? Ela não podia ser tão pessoal, ela tinha que ter esse caráter um pouco afastado. E aí, quando testei a mão, gostei desse narrador em primeira do plural. Eu achei engraçado porque, pronto, lá está. Alguns dos momentos aqui relatados são negros e puxam muito por nós. E este narrador, na primeira pessoa do plural, acaba por nos dar aqui uma bengala, ou seja, o leitor tem alguém com quem está a sofrer e, portanto, alivia-nos um bocadinho aqui algum peso que possamos ter aqui com esta história. Tem uma outra questão também que eu senti, né, fazendo a análise do próprio narrador, eu senti um pouco, que foi que há momentos que o narrador é um pouco irônico, né? Mas é uma ironia muito fria, que não chega a ser uma ironia de se dar risada, de se rir, né? É uma ironia fria, uma ironia melancólica, eu diria.
ele está ali a dizer, quer dizer, ele diz para que não sejamos ingênuos, né? Não nos enganemos. Ele vai dando ele vai dando alguns sinais de que ele quer muitas vezes se intrometer na história, às vezes até se intromete, mas ele brinca muito, mas é uma brincadeira um pouco melancólica, é uma brincadeira um pouco fria. Eu quis limpar um pouco também isso, porque achei que não coadunava muito com a história. Né? O narrador para esse tipo de história não me parecia. Mas foi inevitável que ele, às vezes, desse alguns pitacos, assim, um pouco, né? Que beiram a raiva do malévolo um pouco e também do melancólico, eu acho. Um narrador, assim, distinto, talvez. E eu só tenho uma dúvida. O Moacir é médico, certo? Não pode ser médico, né? Estava a pensar bem. O Moacir é médico, é médico, escritor, é um escritor gaúcho, né? Do Rio Grande do Sul. É um grande escritor, a meu ver, é um grande escritor. Mas ele era médico, Tenho um desafio, por causa da profissão também, de ser médico, tenho um desafio de recolher os médicos escritores, e agora estava-me a lembrar que o Moacir estava... você já conhecia o Moacir escrito. Bom. E até agora, pegando aqui nesta questão, portanto, já falámos que a novela aborda muito a questão das relações, mas aqui também depois há outras questões que estão aqui associadas, e porque me toca eu tenho que falar dela, é a saúde. E a saúde continua a ser um calcanhar daqueles, quer aí no Brasil, quer em Portugal, quer no resto do mundo, e isto aqui é muito bem explanado por todos os problemas que este pai e que este filho vivenciam e testemunham, não é? Eu também não quis muito, porque me parecia que abria muito o leque do livro, né? Eu acho que às vezes quando a gente abre muitos caminhos para o livro, ele fica um pouco confuso, né? Até para o próprio autor, para escrever tudo aquilo, para tomar posse de todos aqueles caminhos que foram abertos, e para o leitor também. Então eu não quis muito colocar em questão a questão hospitalar ou médica do Brasil. Né? Não quis, eu contornei muitas vezes, mas evidentemente não deixei de trazer o que me pareceu, não críticas que dizem respeito à questão social e econômica da saúde brasileira, mas que fossem críticas que dissessem respeito à questão do relacionamento humano entre médico e paciente, entre enfermeiro e paciente, entre médico e enfermeiro, enfim, essa tríade, né? Que habita o hospital, a relação humana, porque o livro é sobre essa relação, né? Então não me pareceu que faria muito sentido se eu começasse a colocar questões socioeconômicas da saúde brasileira. Mas, evidentemente, existe ali algumas pinceladas, né? O que eu quis também traçar foi como essa relação ela estabelece como toda relação, estabelece questões de poder, né? Porque eu vivi isso, é muito certo, diante de um médico que pode nos salvar a vida, ou pode nos salvar a vida de quem amamos, ou pode salvar a vida de quem amamos, ele se torna quase que um Deus, né? Você olha para ele quase que a mirar um semideus, né? Esperando dele um milagre, né? Que muitas vezes talvez ele não possa fazer. E há toda uma problemática nisso, porque se você não receber esse milagre, é muito passível de se revoltar, de se rebelar, de achar que há negligência, é muito comum. E então há esses elementos. E há também um elemento muito interessante que me pareceu, quando estive com meu pai lá, e nessa experiência que tive, que recolhi essas informações, que é incrível como o médico, os enfermeiros, os profissionais da saúde, eles são capazes de ter uma ligação tão íntima, mas, no entanto, tão afastada, né? Quer dizer, eles precisam de um afastamento. Quer dizer, você espera que o médico, quando te diga assim, que o seu pai vai morrer, ele também chore, né? Você espera que ele também... E ele não pode, não deve, ou não quer, ou não, nem mesmo habitou um choro, a emoção não habitou, porque é o trabalho dele, é a vida dele. E essa situação me parece incrível, né? Me parece assim... digna de se refletir, de se pensar, pelo menos do espanto. É digna do espanto, porque é uma situação onde a gente
nós que estamos do lado de cá, como pacientes ou acompanhantes, nós sempre esperamos que as pessoas sejam, em algum momento, pessoas, né? E, no entanto, ali parece que há um treino, né? Há um exercício mesmo, até bastante digno, de não se envolver naquela situação. Então, isso também eu deixei transpassar, porque me pareceu uma faceta bem interessante de reflexão. De facto, essa era antigamente havia a atitude paternalista, ou seja, o médico estava no topo e depois o doente estava mais abaixo. Agora estamos a tentar aproximar mais ou menos as coisas, mas aquilo que posso dizer também por experiência própria é que aquilo que nós muitas vezes fazemos é utilizar uma carapaça. Ou seja, nós não somos robôs, nós sentimos as emoções e muitas das vezes sofremos, ainda que os doentes ou os familiares possam não ver, mas sofremos muito dos problemas que as outras pessoas sofrem. Só que também nós estamos ali numa posição para prestar apoio e é aquilo que eu também costumo dizer, se nos pomos a chorar ou a sofrer os problemas dos outros, portanto, os outros já têm os problemas, nós vivemos os problemas deles, portanto, depois não fica ninguém para ajudar. E, portanto... Não, e vocês, acho que vocês vão chorar o dia inteiro, né? E sofrer o dia inteiro. Ninguém pode viver assim, é evidente. Eu entendo perfeitamente, inclusive o doutor José Pedro, né, que é o personagem do médico no meu. Ele pode parecer que não, mas ele é um personagem que eu particularmente tenho simpatia. Eu não quis construí-lo como um homem indiferente àquelas questões, né? Tanto que há um momento em que ele toca no filho, né? E ali é o primeiro, o narrador diz, né? Que é o primeiro momento humano, de fato, entre eles, porque chega um momento em que ele vê que ali há um... Quer dizer, na verdade, o médico, há sinais no próprio texto de que o médico também desconfia daquela relação. Ele não sabe ao certo do que se trata, mas ele percebe, porque o filho não sabe da situação do pai inicial, né? De aperto de rosa, então, há ali também o médico me parece que desconfia daquela relação. E ele, em alguns momentos, eu pelo menos tentei, que ele parecesse uma pessoa que sabia e não queria, né, queria manter a sua relação profissional apenas, mas nunca, né, há enfermeiros ali também, há um jogo, uma enfermeira, uma determinada personagem, não tem nome, mas ela entra para trocar o soro e o seu Raul fica com olhos assim meio assanhados sobre ela, né? Então toda essa relação, e ela trata ele com muita ironia, né? Dizendo que ele bagrenou à noite, que é exatamente o primeiro capítulo do livro, quando ele quis sair do hospital. Então há todo esse tipo de relação. Mas todos os profissionais que estão no livro, apesar de serem muito frios e profissionais, foram personagens com os quais eu me simpatizei muito ao criá-los. Eu nunca não pretendi transformar. É lógico que há críticas de um hospital que não tem leitos, né? Porque no Brasil isso é muito comum, na verdade, e parece ter a lei brasileira de saúde é essa. Também somos um país muito vasto, muito grande, enfim, com todas as problemáticas possíveis, e isso não deixa de se refletir num hospital público, né? Então, óbvio que eu não poderia deixar de dizer, eu não poderia fazer com que os meus personagens entrassem num hospital maravilhoso, um hospital perfeito. Então, eu precisei, mas toda a questão da equipe médica, toda essa questão, são personagens que tive muita simpatia ao escrever. Nunca pretendi criar ali algum tipo de crítico, de conflito, né, para mostrar essa questão. Como eu disse, eu fechei alguns caminhos para que eles não ficassem abundantes demais, né? Eu também achei engraçada a desconstrução que o próprio médico faz da linguagem científica, ou seja, o uso da linguagem mais banal para tentar explicar o quadro clínico do Sr. Raul, não é? E isso também é uma coisa que temos que trabalhar, não é? Mas gostei desse pormenor. E agora outra curiosidade, também pela parte profissional. Como é que procurou confirmar as questões mais técnicas a nível do hospital? Foi só com a experiência que teve ou foi a alguma outra visita a um hospital ou contactou algum profissional de saúde?
Na verdade, foi basicamente com a minha experiência. Na verdade, não é só essa a experiência que eu tenho de hospital. Eu também fiquei internado uma semana na juventude, né? Eu sofri um acidente com 2 cachorros e acabei ficando uma semana inteira no hospital quando eu era garoto. E foi também uma vivência grande, mas chegou a ter 12 dias. E depois de adulto já, eu tive a minha filha, que também nasceu com alguns quadros que necessitaram que ela permanecesse no hospital por um tempo. E acabei tendo essa experiência com ela também, muito mais, na verdade, porque a da minha filha persistiu e persiste ainda ao longo do tempo. A gente tem, eventualmente, que passar por médicos e por aí. Mas essa experiência do meu pai foi talvez por eu ter anotado, né? Por eu já ter ali tomado posse de algumas anotações, principalmente de terminologias, de jargões médicos, né? Então, por exemplo, acesso, dieta zero, todos esses jargões eu fui pegando ali. Mas eu também não posso dizer que depois do livro pronto, eu visitei um médico amigo meu, que eu separei para ele apenas as partes que diziam respeito principalmente ao discurso do Dr. José Pedro e pedi para que ele visse se havia alguma incoerência, alguma inconsistência, né, naquele trecho. Então ele conferiu, inclusive mudou algumas coisas, sugeriu algumas mudanças, e teve esse último amigo que fez um pente fino, mas o resto foi tudo tirado das minhas experiências e anotações que fiz, né? O meu pai, na verdade, ele sofreu a mesma questão do senhor Raul, né? A mesma situação do senhor Raul. Eu não alterei esse fato também. As relações familiares é que são completamente fictícias, mas a maioria da história no que diz respeito ao percurso médico e ao percurso de patologia do paciente, o meu pai viveu exatamente o que o senhor Raul teve. Primeiro, o meu pai desconfiou que era ele achava, né, que tinha hemorroidas, e aí acabou descobrindo uma fístula perianal, depois, pelas complicações de cirrose, de hepatite, ele teve as complicações pós-operatórias e foi encaminhando para aquele desfecho de paralisação do rim, do fígado, depois dieta zero e tudo isso, todos esses percursos ele passou. Inclusive de delírios também, né, de ficar um pouco fora de si, devido ao líquido, né, de preenchendo, eles chamam de terceiro espaço, eu não sei se aí é a mesma. Mas é assim, tudo isso aconteceu comigo. Ok. Então, eu tive um leque bastante completo. Eu fiquei com medo de alterar também essa questão, porque aí eu precisaria pesquisar, né, e correr o risco também de... Então, eu já pensei comigo, eu vou fazer exatamente o que os problemas que o meu pai teve, eu vou transpassar para o personagem, porque assim eu não cometo nenhum erro. Exato. E agora, uma pergunta exatamente por causa das restantes obras. Está previsto o lançamento de alguma delas cá, em Portugal? Esta foi engraçada, esta foi primeiro lançada cá e depois aí no Brasil. E quanto às restantes? Eu não tenho ainda nenhum plano para lançar os outros livros aí. Eu até tentei lançar o 12 Dias por uma editora comercial, se é que a gente pode dizer assim, né? Porque a Sul, Sol e Sal, ela era apenas uma editora para a publicação dos livros como prêmio, ela não tinha interesse em continuar a publicá-la comercialmente. Então, eu procurei outras editoras, mas acabei não tendo muitas respostas e não tenho planos ainda. O que acontece é que agora o livro tem o e-book, né? E para os leitores portugueses, porque como foram distribuídos 200 exemplares aí em Portugal, e muita gente leu, né, inclusive você e outros, que fazem esse trabalho de divulgação, acabou tendo resultado. Muita gente entra em contato comigo pedindo livro aí para Portugal, mas o frete viabiliza qualquer envio, né? Porque assim, é muito caro aqui, né, para
no Brasil enviar esse livro. Então, acabou que a solução foi fazer um e-book. Então, eu tenho um e-book agora aí que pode atender algumas demandas de alguns leitores portugueses. Eu sei que nem todos gostam do e-book, né? Do livro de eu próprio não leio em e-book, não tenho, não aparelho, mas o livro tem o e-book. Mas quem sabe, eu acho que um dia ainda publico sim, um livro por aí. Eu estou sentindo que Portugal, eu tenho uma coisa com Portugal, que antes de ganhar o prêmio eu já tinha tenho uma adoração pela literatura portuguesa, né? Estudei muito literatura portuguesa e gosto muito, muitas vezes gosto até um pouco mais que a literatura brasileira, me sinto até um certo traidor, assim, porque tem alguns autores da literatura portuguesa que me parecem assim, são canônicos para mim, né? Bom, tem uma série aí para ver, mas Antônio Lobo Antunes, Augusto Belaia, adoro Augusto Belaia, o Bolor dele é um livro que eu acho li inúmeros vezes na faculdade. Bom, Camões, José Saramago, né? Walter Ugumãe, gosta, que também é um dos autores aí recentes que mais admiro. Então é isso, tem uma turma grande